dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53. Farei toda a leitura. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando-mo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os teus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus abençoe as nossas vidas com esta porção da sua palavra. Vamos todos cantar o hino 115. Hino 115, unido com Cristo. Aqueles que tiverem os seus hinários, estejam cantando nesse momento, louvando a Deus com este hino tão precioso. Cheio da graça que ele
Vamos orar. Pai querido, graças te damos por mais um dia, pelas tuas misericórdias terem sido renovadas nesta manhã sobre as nossas vidas. Graças te damos pelo dom da vida, pela preciosa salvação que temos em Cristo nosso Senhor. Graças te damos pela igreja do Senhor, a qual nós podemos nos reunir, Pai, mesmo que nesses momentos tão difíceis, mas o Senhor nos dá, Pai, o privilégio de estarmos aqui, meu Deus, para louvar ao Senhor, nesta oportunidade de aprendermos da Tua palavra, meu Deus, e que mesmo sendo concedida a nós este prazer de podermos cantar ao Senhor, de podermos saber da Tua presença santa em nosso meio, e também, meu Deus, de termos a palavra do Senhor, que podemos abri-la, estudar, aprender, meu Deus, e sabemos que as nossas vidas são edificadas através do ensino dela. E que podemos também, Pai, mesmo virtualmente, saber que irmãos, amigos nossos, estão também ouvindo, aprendendo, Pai, e aproveitando esses tempos, meu Deus, para dedicar ao Senhor esse dia, meu Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu servo. Ilumina-o, Senhor, que a boca dele, Senhor, possa estar falando apenas aquilo que o Senhor preparou, Pai, para que ele estivesse ensinando-nos nesta manhã, Pai. Guarda-nos, ó Pai, neste dia, meu Deus, para que possamos à noite também estarmos cultuando ao Senhor, meu Deus, para que a nossa vida seja para andarmos nos Teus retos, santos e justos caminhos, meu Deus, e que possamos sempre louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor através das nossas vidas, meu Deus. Abençoe todas as famílias da capela, meu Deus. Abençoe toda a igreja, todas as igrejas espalhadas neste mundo, meu Deus. Ó Pai Santo, ser misericordioso e bondoso para conosco, meu Deus, neste mundo tão difícil que estamos, nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo, mas sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, meu Deus, e o Senhor tem também, meu Deus, preparado-nos, ó Pai, para momentos melhores, não sabemos quando, mas também que somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigada, meu Deus, por tantas bênçãos já recebidas do Senhor. Louvamos ao Senhor por todas elas, Pai, e glorificamos ao Senhor por tudo, meu Deus. É em nome de Jesus que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Alguns avisos. A Mariana já postou o culto doméstico e nós pedimos aos irmãos que estejam participando junto com os seus filhos, né, e fazendo também já exercitando, né, as tarefinhas com as crianças também. Nós teremos logo mais às 19h30 também o nosso culto online, o pastor estará no templo trazendo a palavra também. Na quarta-feira, às 20h, nós também temos o estudo bíblico e no sábado, às 20h também, simultaneamente pelo Instagram e logo pelo canal do YouTube, também colocado a reunião de jovens e adolescentes também. Nós queremos cumprimentar os aniversariantes da semana. Amanhã, dia 8, a doutora Patrícia Gaudiano, também a dona Geralda de Carvalho. Dia 10, a Ana Inês Rajar, a Rosana Abraão e a Márcia da Silva, Barra da Silva. Dia 12, presbítero Djalma Maciel, nossa irmã Leila Aparecida da Silva e a nossa irmã Rebeca Taylor. E dia 10 ainda é aniversário de casamento do nosso irmão Doni Yuri e da Juliana. Deus esteja abençoando ricamente cada irmão. Quero passar a palavra para o nosso irmão presbítero Joel Filho. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco nesse dia. Sempre grande responsabilidade trazer a palavra de Deus,
mas que Ele possa estar conduzindo mais uma vez essa palavra. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Colossenses 3, nós vamos ler somente 3 versículos, versículo 1 até o 3. Colossenses 3, versículo 1 até o 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Queria falar um pouco hoje sobre a gente poder ter uma nova perspectiva. Um dos problemas que nós temos na igreja atual e tem acontecido constantemente é quando a diferença entre os crentes e os não crentes ela desaparece. A diferença do ambiente dos crentes e dos não crentes some. Quando você pensa, quando você fala, quando você age, se veste, frequenta os mesmos lugares, você tem as mesmas atitudes, usam as mesmas expressões, não há diferença nenhuma. Quando você vai à igreja e parece que você está em qualquer lugar, parece que você está numa festa ou algo assim, o ambiente não tem mudado. Quando você conversa com um crente e ele não tem nada de diferente nas suas expressões, nas suas falas, quando as atitudes dos negócios que os crentes tratam se parecem demais com os do mundo, ou para te falar a verdade, até piores, como eu tive que ouvir 3 vezes essa semana. Os argumentos a favor desse uso de certas atitudes, de certas expressões pelos crentes, palavrões, piadinhas sujas, para muitos podem até parecer razoável. Todo mundo usa. Eu trabalho ou estudo num ambiente de descrentes. Eu não quero ficar parecendo um ET lá. Eu não tenho nenhuma intenção maligna, Deus sabe disso. Não tem nenhuma intenção pornográfica, é só uma piadinha. Contudo, estudando esse texto, Paulo vai aplicar muita coisa que ele explicou sobre Jesus Cristo em nós diante dessa situação. Que nessa situação nele, para que nós devemos viver à luz daquilo que Cristo fez por nós. E a gente deve entender uma coisa: uma nova conduta, um novo estilo de vida só surge a partir de uma nova visão de mundo. A mudança de vida ela só vai acontecer quando a gente tem uma nova perspectiva das coisas que nos acontecem. Sempre que eu dou aula para os adolescentes, na nossa sala lá, eu gosto de citar alguns exemplos bíblicos. Porque a palavra de Deus nos traz homens que tiveram mudanças de postura exatamente porque Deus lhes deu essa perspectiva diferente em relação à sua realidade. Primeiro que eu queria citar é Asaf. Asaf, no Salmo 73, ele invejava a prosperidade dos ímpios, até o dia que ele entrou no templo e ele atinou qual seria o fim dos ímpios. Aí ele diz que Deus muda o seu coração. Aquilo que ele invejava, ele parou de invejar. Ele passou a perceber a bondade de Deus para com Israel. Jó é um personagem que nós só lembramos dele porque ele sofreu muito. Mas o que nós não lembramos é que quando ele estava conversando com seus amigos, ele às vezes ficava indignado com Deus. Ele queria defender a sua causa perante Deus. E aí quando Deus se mostra para ele e fala com ele no final do livro, ele fala assim que: ó Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem e eu me arrependo no pó e na cinza. O que aconteceu com Jó? O que aconteceu com Jó foi que depois dessa visão ele percebeu quem era o Senhor que ele cria. Ele mudou a sua atitude em relação ao Senhor. Ele percebeu a sua tolice ao questionar os intentos de Deus em relação a tudo aquilo que ele tinha dito. Outra situação foi quando o rei Ezequias é atacado pelo rei da Síria, que era um exército tão poderoso que provavelmente aquele povo ia ser dizimado. Então o rei Ezequias prepara a sua defesa da melhor forma possível,
clama ao Senhor, chama o povo em praça pública, e a palavra de Deus diz que ele falou ao coração daquele povo dizendo: com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor para guerrear as nossas guerras. E o texto diz que aquele povo cobrou ânimo. Um rei deu uma perspectiva de quem estava do lado daquele povo, que ia lutar aquela guerra, e assim aquele povo muda a sua perspectiva e muda a sua postura. Pedro, da mesma forma, aquele que foi um dia medroso e nega Jesus 3 vezes, quantas vezes, depois que ele reconhece quem era o Senhor dele realmente, ele vai à frente do Sinédrio e de outros sacerdotes e defende a sua causa, sem o medo de morrer. Então toda mudança de postura aconteceu depois que Deus deu a eles uma nova perspectiva. Então Asaf muda de inveja para contentamento por causa de uma nova visão, de uma nova perspectiva. Jó muda de autojustiça para humilhação, porque ele teve uma nova visão do Senhor Deus. O povo mudou-se de medo para fé, porque eles entenderam que o Senhor lutava por eles. Pedro muda de covardia para ousadia, pela mesma razão. Então todos eles passaram a enxergar as situações ao seu redor a partir de um ponto de vista de Deus, do Deus que eles tinham. E essa perspectiva, e Paulo, a partir desse capítulo aqui, ele começa a trazer algumas orientações mais positivas, no sentido de direcionar o povo de Colossos. Então essa perspectiva que Paulo coloca aqui não está fundamentada não naquilo que nós somos, ou não naquilo que o povo era, mas naquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nesse trecho, Paulo nos traz indicativos do que somos em Cristo, para nos dar ânimo. Nos mostra o que nós somos em Cristo Jesus. Nos mostrar isso nos motiva a fazer as coisas por Ele. Nos mostra como nós somos unidos em Cristo. E uma primeira coisa que eu queria que a gente pensasse aqui é a perspectiva que nós somos ressurretos em Cristo. A ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos é um ponto muito importante na teologia cristã, e ela tem que mudar as nossas perspectivas. Não haveria sentido algum para nós se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, vã a nossa esperança, vã a nossa pregação. E eu acho que o pior de todas as coisas é que ainda nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, sendo os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. E Cristo mostra essa importância da sua ressurreição, tanto que ele resolveu dar provas para os seus seguidores daquela época. Nos relatos bíblicos ele apareceu cerca de 16 vezes depois da sua ressurreição. Ele aparece aos discípulos, ele aparece aos seus irmãos, eles falaram com ele, eles tocaram o seu corpo. Ele ainda apareceu para cerca de 500 irmãos antes de ser assunto aos céus. Então nós não podemos esquecer que a ressurreição ela é fundamental para a nossa fé. A ressurreição é a coroação da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Como os apóstolos, nós nos encontramos no primeiro dia da semana, esperando aquele dia que Ele mesmo virá e dirá para nós: que a paz seja convosco. Foi uma saudação maravilhosa, que veio naquele dia para eles arrancar a tristeza da alma deles. E nós ansiamos para que Ele volte e arranque dos nossos corações as tristezas que estão nas nossas almas. Naquele dia os discípulos estavam cabisbaixos, tristes, porque a esperança deles tinha ido. Então Cristo os saúda com: a paz seja convosco. A verdade mais deliciosa que temos da ressurreição de Jesus é que todos aqueles que estão em Jesus são ressuscitados com Ele. Cristo, Ele se tornou o cabeça federal da raça, ou seja, Ele é o cabeça pactual. O que Cristo fez, o que Cristo faz é dito ser nosso. O que pertence a Cristo é dito pertencer a nós.
Assim como a morte dele é a nossa morte, a ressurreição dele também é a nossa ressurreição. E todos que estavam unidos a ele, estamos unidos a ele indissoluvelmente. Ninguém nos arranca de Cristo por causa da sua morte e ressurreição em nosso lugar e em nosso favor. E porque estamos em Cristo, é que nos tornamos participantes de tudo o que Jesus Cristo fez. A Escritura diz que nós somos circuncidados com Cristo, mortos com Cristo, sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo. E nós não podemos ser separados de Cristo Jesus. Somos membros do seu corpo e nenhuma parte do seu corpo pode ser retirada fora. A união de Cristo com o seu povo é íntima, contínua e indissolúvel. Por isso, tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a nós. E se Ele levantou da morte, a Bíblia diz que nós também seremos levantados com Ele. Ali nós fomos ressuscitados representativamente. Todos os eleitos estão em Cristo, porque Cristo foi colocado por Deus para ser o nosso representante, o nosso substituto. A obra de Cristo é vista como a nossa obra. O pagamento que Cristo fez por nossos pecados é visto como o nosso próprio pagamento. A obediência de Cristo é vista como a nossa própria obediência, porque Ele agiu em meu lugar e em seu lugar, de tal forma que tudo o que Ele fez é considerado por Deus aquilo que nós fazemos. É como se Ele fosse a lente que Deus nos olhasse. Quando Deus nos olha, Ele vê o que Cristo fez por nós e não a nossa miséria. A Bíblia, no Novo Testamento, explora a ideia que o Espírito de Deus nos uniu a Cristo de tal forma que tudo o que Cristo conquista passa a ser nosso também. A Bíblia fala que nós somos herdeiros em Cristo. A expressão em Cristo é usada várias vezes no Novo Testamento. Às vezes ela se refere ao fato de Jesus ter nos representado na história. Por exemplo, a Bíblia fala que nós estamos em Cristo quando Ele morreu na cruz, Efésios 1:7. Fala que em Cristo nós recebemos a redenção porque Ele derramou o seu sangue. Em Efésios 1 fala que Deus nos predestinou em Cristo Jesus na eternidade. Quando fala de situações que aconteceram na eternidade ou na história do Calvário, na ressurreição, está falando de uma união federal, de uma união misteriosa, de uma união representativa, que Jesus agiu no nosso lugar. Temos que andar firmemente, pois Ele nos representa, e quando Ele representa, a ação dele é considerada por Deus ação nossa. A cruz e a tumba estão vazias, porque Cristo não poderia ficar lá. Tudo foi consumado, as nossas dívidas foram pagas. Ele ressurgiu dentre os mortos e, por conseguinte, nós somos ressuscitados com Ele. A ressurreição do representante é a ressurreição dos representados. Vamos ler, abre sua Bíblia aí em Romanos 6:8, e lá diz o seguinte: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Jesus sofreu no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todos que Deus entregou para Ele. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Recebemos um despertamento espiritual, feito pelo Espírito de Deus no homem natural, que nós temos que entender que nós estávamos mortos espiritualmente. Meus irmãos, antes de nós sermos chamados, nós não tínhamos interesse por Deus, nem pela sua palavra. Nós éramos moribundos. Poderíamos e provavelmente muitos dos que ouvem essa palavra ouviram a palavra de Deus várias e várias vezes e o seu coração não se moveu. Nós éramos insensíveis espiritualmente e Deus, na sua eterna graça,
trouxe o quebrantamento aos nossos corações. Uma mudança de coração, uma mudança de perspectiva. Ele nos traz a uma mudança interna, que é uma maravilhosa mudança. Deus traz pessoas avessas à fé para Ele. Considere a mudança que o Espírito Santo de Deus fez em você. E se você não viu essa mudança, repense a sua fé. A maldade, os desejos da carne eram irresistíveis para você, mas Deus traz uma mudança de coração, uma mudança de comportamento. Uma coisa que eu queria que a gente pensasse é que esse despertamento faz com que as coisas do tempo presente se tornem mortas para nós. Os nossos valores, depois do real encontro com Cristo, eles foram invertidos. Já não amamos mais o mundo, nem as coisas que há no mundo. Os nossos interesses, eles foram mudados. Por quê? Porque as nossas prioridades foram mudadas. Os homens que não são cristãos, aqueles que trabalham conosco e vivem conosco, dizem várias vezes, e quem nunca ouviu isso? Rapaz, você é uma besta. Tanta coisa boa que há no mundo e que nós podemos fazer e você não faz porque a sua religião não deixa. Meus irmãos, esse povo está enganado. Os homens do mundo, eles não entendem que não é uma questão de não poder fazer, é uma questão de não querer. Nós não queremos mais. A nossa perspectiva mudou. O espectro que nós temos que olhar para o mundo é diferente. Eles não entendem que Deus opera em nós novas disposições. Se você foi ressuscitado com Cristo, então você tem santas e novas disposições. Nós buscamos fazer as coisas certas, não porque a religião não me permite, mas porque o nosso coração sofreu uma transformação. E aquilo que antes me dava prazer, hoje não me dá mais prazer. As concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida são coisas que hoje têm que ser vencidas por nós. É óbvio que nós vamos cair, mas nós temos que firmar os nossos passos em Cristo Jesus. Agora, nós olhamos as coisas de um outro ponto de vista. Olhamos do ponto de vista de Deus. Temos a mente de Jesus Cristo. Pensamos como Jesus Cristo, ainda que não na plenitude de sua mente, mas devagar, buscando a Deus pelos seus meios de graça. Deus vai nos dando a mente dele. Ele vai fazendo que você pense como ele. Quem já foi atingido por ele sabe do que eu estou falando. Você não consegue ver as coisas da mesma maneira que você via anteriormente. E mais uma vez, se isso não mudou a sua vida, repense a sua fé. Uma outra coisa que eu queria que a gente pensasse é que essa mudança nos faz buscar as coisas superiores. Por isso que Paulo fala aqui, buscai as coisas lá do alto. Então eu queria que você pensasse o seguinte: se você é ressuscitado com Cristo, isso é, se você é vivificado, você tem que ter mudança de rumo, não tem jeito. Ao invés de nos preocuparmos com as coisas do presente século, nós deveríamos nos preocupar com as coisas superiores. E Paulo coloca isso para os irmãos daquela igreja. Saiba o seguinte: mesmo que sejamos de Cristo, nós possuímos inclinações do pecado. O seu coração é mau, isso é fato, mas é nosso dever buscar, nos exercitar nas coisas elevadas, na busca das coisas que vêm de cima. Jesus foi para o céu, mas nós não podemos ir com ele agora. E enquanto nós não podemos estar completos e localmente com Cristo,
onde Ele está, no céu, como diz o texto, nós temos que viver ansiando pelas coisas do céu. Buscá-las para que possamos melhorar a vida nesse mundo, no anseio daquele dia em que Ele irá voltar. Faça tudo para influenciar as coisas da terra com as coisas do céu. Peça a graça a Deus para fazer as coisas daqueles que amam a Deus. E então você vai começar a salgar o mundo. Você vai fazer com que as coisas do céu venham à terra. Tornemos os nossos pensamentos, as nossas ações, como se estivéssemos no céu. Nós não estamos no céu, mas nós devemos fazer as coisas do céu, estar mais presentes em nossas vidas. Buscar, olhar para o alto. Façamos a nossa vida do céu presente aqui na terra, uma vida de adoração ao nosso Deus, de constante busca em glorificar e exaltar o nosso Deus. Se não podemos estar com Cristo lá hoje, vivamos uma vida de adoração a Ele aqui, ansiando o que teremos lá. As coisas do alto, elas santificam o presente mundo. Viva de modo que as pessoas possam ver isso. Procuremos as coisas celestiais, uma conversação celestial. Ninguém está te pedindo para você sair desse mundo, mas o que eu estou te pedindo é que você viva aqui numa nova concepção de vida, numa nova perspectiva, com outros modos de entender as coisas espirituais, que tornem a vida desse mundo mais santificadas pelo bem viver seu, buscando as coisas lá do alto, como Paulo coloca nesse texto. Mas o que significa buscar essas coisas lá do alto? Busque as bênçãos de Deus. Peça a Deus que faça chover sobre você a sua bondosa graça. A Escritura nos diz que toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do Pai das luzes, vem de cima. Peça a Deus uma fé madura. Peça a Deus um amor mais ardente pelos seus irmãos, um amor mais ardente pelo próprio Deus. Peça a Deus mais paciência. Peça a Deus mais zelo pela sua palavra, mais pureza. Coisas dessa natureza. Sejamos mais amáveis, mais ternos, mais humildes de espírito, mais parecidos com Jesus, se é que fomos ressuscitados com Ele. Essas coisas são sérias, meus irmãos, e muitas vezes nós temos vivido a vida de acordo com os padrões do mundo, como eu falei lá no início. Se essa mudança não estiver acontecendo, é certo que você não pertence a Ele. Procuremos a imagem do que é celestial e sejamos adornados com coisas de cima, do alto. Buscar as coisas do alto significa buscar os propósitos celestiais. Objetive a glória de Deus em tudo que você faz, em tudo que você pensa, em tudo que você diz. A palavra de Deus nos diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Peça a Deus que os seus propósitos reflitam aquele que são os propósitos do céu, que está no céu, e que você tem que aprender a fazer as coisas que são próprias do céu, se você anseia a morar lá pela eternidade. Exercite os dons que Deus te deu, objetivando a glória dele e não a sua, em tudo que você for fazer, no seu trabalho, no seu lazer, em tudo que vou fazer, e aqui na igreja também, não buscando a sua glória, mas a glória de Deus. Buscar as coisas do alto quer dizer buscar as alegrias celestiais. Nós temos muita gente na igreja que não tem gozo de estar na igreja e com seus irmãos, porque vê as coisas pintadas de um modo diferente, porque o mundo não nos traz esperança. Meus irmãos,
Deus te traz a esperança. Se você foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas de cima. Faça a terra provar o gosto das alegrias celestiais que Deus te deu. Prepare-se para o céu já. Experimente as coisas de Deus aqui. Seja iniciado nas coisas celestiais aqui, nas alegrias, no anseio seu em adorar a Deus e chegar lá. Pode ter certeza, logo você vai morar lá. Se você deseja as alegrias celestiais, comece a percebê-las aqui, mostrá-las aqui. Prepare-se para aquele tempo, porque lá está o teu tesouro. Portanto, faça o seu coração estar lá, mesmo vivendo aqui. Traga as alegrias que Deus te deu para cá, o quanto puder, para que outros percebam a alegria dos céus que lhes estão reservadas. Antes, e até um pouco antes do meu tempo, a igreja cantava muito sobre o céu. Na minha época de criança, a gente cantava que céu é um lindo lugar, e a gente ansiava de morar lá. Aqui no nosso hinário tem o hino 102, que tem a mesma ideia, que depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão, aqui, na terra ou mar, por onde eu for, com o Senhor, é céu ali. E aí ele continua falando do céu aqui. Paulo também fala de pensar nas coisas do alto. Lá em Filipenses 4:8 fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Os seus pensamentos devem estar lá no alto, nas coisas de cima. Portanto, ocupe-se com Deus, torne Deus o objeto dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas afeições e do seu amor. A Escritura diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ore e peça a confiança para esperar somente em Deus, porque dele vem a nossa esperança, dele vem a nossa salvação. Não deixe nada interpor-se entre você e Deus. Seus sonhos mundanos, seus ídolos, que podem ser o seu trabalho, o seu dinheiro, os seus planos profissionais, entregue tudo a Ele e tenha a satisfação nele. O salmista se ocupava tanto com Deus que ele faz duas perguntas no Salmo: que tenho eu no céu senão a ti? E não há ninguém na terra que eu deseje mais do que ti. Pense nas coisas de cima. Ocupe os seus pensamentos com o Filho de Deus. Ele é vero homem, vero Deus. Fixe sua mente em Cristo. Medite sempre na sua divindade. Medite no que Ele fez por você, na sua obra perfeita, na sua glória, no amor dele por você, na sua segunda vinda, na segurança que você tem, não por causa de você mesmo, mas por meio dele. Peça a Deus que esses pensamentos encham o seu coração de gozo e de alegria, e que essa alegria possa influenciar a sua vida. Lembre-se sempre da grande obra que ele fez por você na cruz. Deixe que esses pensamentos das coisas futuras encham o seu coração de alegria. E não fique só pensando nas coisas do presente momento. Ninguém está pedindo para você virar um ET, mas seja alguém de Deus, vivendo aqui, anelando as coisas de lá. Não viva somente para o aqui e o agora. Levante os seus olhos à medida que o tempo vai passando. Nós vamos ver a nossa redenção se aproximar. Então, olhe para as coisas lá de cima. Pense nas coisas lá de cima. Pense no céu. Vocês creram em Jesus e, portanto, creiam nas palavras dele, que diz: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que crê em mim viverá eternamente, e eu lhes dou a vida eterna. Então, para a gente já partir para a conclusão, Paulo está tentando ensinar
que você não é alguém colocado na trilha cristã, porque Deus vai te dar os direcionamentos e você vai fazer do jeitinho que Deus manda, andar direitinho e Deus vai abençoar você, porque não é assim que funciona. Porque às vezes a gente acha que é assim que funciona na nossa vida. Ser cristão não é você ser colocado na trilha para andar direitinho. É você ser colocado em Cristo, porque foi Ele que andou corretamente. E nós estamos unidos a Ele, de tal forma que tudo que Ele conquistou passa a ser nosso. Por isso, nós temos que nos apegar a Ele. Paulo coloca que tudo aquilo que Cristo realizou passou a ser seu, porque você está misticamente ligado a Ele, pelo Espírito de Deus. Devemos ser coerentes com a nossa identidade, com a nossa nova perspectiva que Deus nos traz. As coisas lá do alto devem nortear a nossa vida aqui. A vida eterna em Cristo deve nortear a nossa vida. Devemos viver ansiando as coisas do porvir. O seu pensamento reflete onde está o seu amor, onde você tem mantido os seus pensamentos. Um dia nós vamos poder dar adeus ao pecado, adeus a esse mundo corrupto, adeus a esse mundo maldito que tem tantas coisas más. E Cristo Jesus nos ressuscitou consigo. Nós não amamos mais as coisas que esse mundo oferece. A nossa vida está em outro. O nosso coração já não pertence a essas paixões mundanas, mas pertence ao nosso Redentor amado. E nós somos ressuscitados por Ele. Tomara Deus consigamos dizer adeus a esse presente século, no sentido de não amarem mais as coisas desse mundo, e sim ao Senhor. João diz, não amemos ao mundo. E ele não está falando da criação, ele está falando do estilo de vida que os homens têm, de desobediência que o homem tem. Ele diz, não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar ao mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Entendemos que é difícil pensar essas coisas lá do alto, como quando estamos aqui embaixo. Buscar as coisas lá do alto quando você está preso a este tempo, preso a este mundo cheio de maldição e de pecado. É difícil alienarmos do mundo, mas a finalidade de Paulo é encorajar-nos a viver melhor nesse mundo, tendo o padrão do mundo vindouro. Portanto, se somos ressuscitados com Cristo, tenhamos não somente a busca das coisas lá de cima, mas os nossos pensamentos firmados lá em cima. Pensemos nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, até que Ele renove essa terra no dia final, e nós podemos habitar na nova terra com Ele, plenamente, como Ele criou. Então só quando você começar a viver essa vida, olhando a partir de cima, como se Deus desse uma outra visão para você, é que você vai ser forte o suficiente para mudar a sua conduta. Tem muitas coisas que estão na nossa vida e que não estamos contentes, mas não tem nada que vai conseguir te levar à vitória sem você ter essa nova perspectiva. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, se é que vocês são ressuscitados com Cristo. Se você quer uma vida santa, você tem que ter essa perspectiva do alto. Eu tenho que ter uma perspectiva vinda de Deus. Vamos orar. Vinda de Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque só Tu és Deus, nós te louvamos porque a Tua palavra é viva e eficaz. Nós te louvamos, ó Deus, porque as Tuas misericórdias têm se renovado nas nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, pela obra de Jesus Cristo. Muito obrigado porque Ele veio ao mundo, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele vivo está e Ele voltará para nos buscar, que nossos corações possam ansiar pela sua volta. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estudo da Tua palavra, que a Tua boa mão possa estar conduzindo as nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós oramos.
Meus irmãos, eu só queria comunicar que na segunda-feira o seu Sebastião, nosso irmão seu Sebastião, perdeu um irmão. Ele já estava doente e ele está muito triste. E nós possamos todos estar orando por ele, pela família e oportunamente aqueles que puderem estar comunicando com ele e orando com ele também. O pastor irá trazer a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos vós, meus amados irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.